Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos falar sobre reinos germânicos. A separação de cada assunto ficou da seguinte forma: religião, cultura e arte ficou com a Rafaela. Porque deixaram de ser nômades ficou com a Isabela. Como conseguiram invadir o Império Romano ficou com a Yasmin. Os legados ficaram com o Lucas, a localização com o Eduardo, estrutura econômica eu, Isabelle, estrutura política Eduardo, estrutura social Lucas, edição Isabela, sinopse Rafaela e Yasmin. Espero que gostem. Oi gente, eu sou a Isabela. Para não deixar o podcast bagunçado, a cada novo tópico que a gente for falar, eu vou dar uma introdução pequena do que cada pessoa vai dizer. Então, para começar a introduzir o tema, eu acho legal a gente começar falando da localidade e de como eles surgiram. Fala aí, Eduardo, o que você achou sobre a localização? O reino vândalo foi um reino estabelecido pelos vândalos sob Gensérico, no norte da África e Mediterrâneo. Originou-se do assentamento dos vândalos pelo governo romano, nas províncias de Numídia e Mauritânia, e expandiu-se mais dentro do norte da África e Mediterrâneo. O reino foi conquistado pelo imperador bizantino Justiniano na Guerra Vândala. Embora lembrado principalmente por sua perseguição aos cristãos ortodoxos, os vândalos foram também patrões da aprendizagem. Grandes projetos de construção foram empreendidos, escolas floresceram, e o norte da África promoveu muito dos escritos mais inovadores e científicos do latim ocidental tardio. Nesse novo tópico, a gente vai falar sobre as invasões dos vândalos no Império Romano. A partir do século IV, as invasões dos povos bárbaros do Império Romano se intensificaram. E um dos motivos era a pressão que essas tribos vinham recebendo do Oriente, com os avanços dos hunos para o Ocidente, saqueando e devastando as tribos que encontravam pelo caminho. Os hunos fizeram com que os germanos entrassem às fronteiras romanas, agindo também com violência contra os civilizados. Os principais povos germânicos que invadiram o Império Romano foram os hunos, os vândalos, os visigodos, os estrógodos, os francos, os lombardos e os anglo-saxões. Em alguns momentos, eles conseguiram alcançar a cidade de Roma, saqueando a cidade em busca de destruí-la. Em 476, o líder dos Hérulos, Odoacro, comandou a invasão e o saque de Roma, destronando o último imperador romano, Rômulo Augusto. Odoacro enviou as insígnias imperiais à capital do Império Romano do Ocidente, Constantinopla, decretando o fim do Império do Ocidente. Nisso, a população já havia abandonado as cidades e se instalado na zona rural em busca de proteção, desintegrando a população urbana que havia no Império Romano. E os bárbaros construíram ainda inúmeros reinos no território antes controlado pelos romanos, iniciando o processo de configuração política que iria formar a sociedade medieval. Outro tópico muito importante é como eles deixaram de ser nômades para virar sedentários. Para começar, que os vândalos se subdividiam em dois grupos, o Silingi e o Hasdingi. O primeiro grupo habitava na região de Magna Germânia, enquanto o segundo se locomoveu para o sul e entrou em guerra com o Império Romano. Após os conflitos, os Hadingi permaneceram na região que hoje conhecemos como a Romênia. No início do século V, os hunos disputaram os territórios ocupados pelos vândalos e, portanto, deslocaram-se para o oeste. No meio do processo de migração, os vândalos chegaram a 3 locais que foram muito importantes para sua história. Ao longo do caminho para o oeste, os vândalos chegaram à margem de Danúbio e alcançaram o rio Reno, onde entraram em atrito com os francos, deixando aproximadamente 20.000 vândalos mortos no choque entre os dois povos. E com isso, os francos foram derrotados quando os alanos ingressaram no combate para auxiliar os vândalos. Com o caminho livre, foram ao rio Reno e invadiram a região de Gália, saqueando e pilhando o que estava pelo caminho. Uma região muito marcante na história dos vândalos foi a Península Ibérica, que foi impenetrada por tal povo no ano de 409 e no local ganharam terras dadas pelos romanos.
Os vândalos tiveram confronto com os suevos, porém foram derrotados. Outra localidade dos vândalos foram o norte do continente africano, que por meio da construção de uma esquadra naval cruzaram o estreito de Gibraltar e chegaram a Cartago. Caiu ao poder dos vândalos e sua união com os alanos criou um reinado poderoso, sendo capaz de conquistar a Sicília, a Sardélia, a Córcega e as Ilhas Baleares. Agora, introduzindo outro tópico, a gente vai falar um pouco das atividades econômicas que os vândalos tinham. E aí, Isa, qual que era a atividade econômica que eles tinham e como que funcionava isso? Bom, as invasões germânicas desencadearam transformações profundas que marcaram a formação da Europa medieval. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura econômica dos povos germânicos. Ela baseava-se nas trocas comerciais entre as aldeias. A atividade predominante era a agrícola. Eles produziam principalmente cereais, aveia e trigo. E eles também trabalhavam com a pecuária. Alguns viviam de pilhagem. A atividade principal era pastoreio. Eles deixavam grandes espaços de terreno livre ao redor das suas tribos, que servia de pastoreio para o gado. Era uma economia agrária, onde a principal riqueza era a terra, e uma economia de subsistência, onde se produzia só o necessário ao próprio consumo. Os germânicos, eles estabeleceram uma economia agrícola de natureza itinerante, que promovia o uso das terras até o completo esgotamento. A caça e a pesca também tinham um relativo destaque. Eles também promoviam saques e invasões, que se transformavam em outra interessante fonte de renda para eles. O tópico que iremos abordar agora é sobre a estrutura política dos vândalos. Politicamente, o germânico não contava com uma estrutura política fortemente centralizada. Os líderes guerreiros tinham um papel de destaque. Contudo, as relações pessoais e a autonomia individual prevaleciam sobre qualquer experiência centralizadora. Cordérico, neto de Gensérico, dá-se uma reviravolta política. O rei vândalo rompe a antiga aliança com os ostrógalos, estreita relações com o imperador de Bizâncio e com os romanos, e concede a liberdade religiosa aos cristãos. Pontuaremos agora a estrutura social dos vândalos. A realeza vândala é originária de uma aristocracia militar, detentora dos grandes domínios públicos e privados da antiga África romana. A administração romana, regional e local, incluindo até mesmo a utilização em benefício do novo culto real, das antigas assembleias provinciais de tradição imperial, é aproveitada pelos vândalos. Esse mesmo interesse pelo tradicionalismo latino afetou ainda mais a estrutura agrária, sendo engenhosamente preservadas as antigas leis romanas que regiam a organização camponesa, principalmente a Lex Manciana. Entraremos agora no tópico de religião, cultura e arte. O que você conseguiu encontrar para pesquisa, Rafa? Olha, gente, pode parecer que não, mas o termo vândalos, ele já existe há muito tempo, desde a época do Império Romano, com o reino dos vândalos. E hoje em dia, esse termo vem à nossa cabeça, e acredito que a de todo mundo, como ações de baderna de destruição de bens públicos ou de particulares. Esse reino, nele tinha povos bem ousados, e que eles eram bons em brigas e em batalhas, e eles faziam bastante saqueamento. E eles tentavam conquistar vários impérios. E com isso, eles também iam melhorando as suas técnicas de batalha. E ao conquistar este império, eles conseguiam aumentar o seu território. Gensérico, que era o rei dos vândalos, ele seguia a religião ariana. E que nela afirmava que apenas um Deus existia e que não seria Jesus. Jesus é filho de Deus, mas não o próprio Deus para os adeptos do arianismo. Ele seria superior ao homem, mas não Deus. E Gensérico forçou seus súditos, que eram cristãos, a acreditarem nessa fé. E depois de um tempo, mesmo já convertido ao cristianismo, os vândalos ainda tiveram vários conflitos com os romanos por causa de tensões religiosas. As artes feitas pelos vândalos eram os instrumentos que eles mais utilizavam em guerras, por exemplo, seus armamentos e as suas proteções, como o que hoje conhecemos como armaduras.
Mas, em minha opinião, eu acredito que eles eram melhores em destruir as artes como dos povos germânicos e do Império Romano. E por isso eles são conhecidos como vândalos. E por isso também o termo vândalos, que é conhecido hoje em No dia. último tema, a gente vai falar sobre os legados deixados pelos vândalos. E quem vai conversar sobre isso vai ser o Lucas, ele que pesquisou mais sobre esse tema. E aí, Lucas, o que você conseguiu Os achar? vândalos era uma tribo germânica oriental que penetrou no Império Romano durante o século V, entrando na Gália, atravessando a Ibéria e conquistando o norte da África, onde criaram um estado estabelecendo sua capital em Cartago, uma antiga cidade fenícia que fora ocupada pelos romanos desde o fim das guerras punicas. Conseguiram ainda conquistar a Sicília, Sardenha, Córcega e Ilhas Baleares. A localização de Cartago, às margens do Mediterrâneo, era estratégia para os vândalos. Ali centralizavam seu estado e logo após se estabeleceram, saquearam Roma no ano de 455, destruindo muitas obras-primas de arte que se perderam para sempre. É isso, gente. Bom, a gente quis trazer como que funcionava a civilização vândala no Império Romano. E espero muito que vocês tenham gostado.